Quem não gosta de histórias misteriosas e estranhas que ninguém consegue explicar? Você vai ouvir no vídeo de hoje algumas histórias bizarras, tem explicação, que simplesmente ninguém nunca soube dizer o que aconteceu. E vamos lá. Imagine só você dar boa noite para o seu vizinho, você vai dormir, o seu vizinho também vai. E aí, numa noite gelada, gelada mesmo, inverno, você acorda, abre a porta dos fundos e o seu vizinho está lá, congelado, caído no chão congelado. Foi isso que aconteceu. Em uma gelada manhã de dezembro de 1980, um homem abriu a porta dos fundos da casa dele, lá nos Estados Unidos, e ele encontrou a vizinha dele, uma moça de 19 anos, chamada Jean. Essa moça estava congelada na neve no quintal. O corpo dela virou um bloco de gelo, totalmente sólido, porque ela passou a noite inteira exposta a uma temperatura de 20 graus negativos. Ela foi socorrida, o vizinho chamou a emergência, levaram ela para o hospital e a equipe do hospital ficou chocada de ver aquela moça toda congelada. Imagine só, você já deve ter ouvido falar que no inverno rigoroso dos Estados Unidos, Canadá, tantos outros lugares, as pessoas podem amputar os dedos das mãos, podem morrer devido ao frio. Então, todo mundo ouve falar de extremidades do corpo congelada, mas o corpo inteiro, aquilo ninguém nunca tinha visto. E ela estava tão seriamente congelada que os médicos não podiam movimentar nenhuma parte do corpo dela, porque estava tudo rígido. E ela se encontrava tão rígida que os médicos não conseguiam injetar nenhum medicamento no corpo dela. O estado dela era realmente muito grave e os médicos concluíram que se ela voltasse à consciência, o que não iria acontecer, mas se ela voltasse, ela ia apresentar sérios danos neurológicos e também teria as pernas amputadas por causa da gangrena. Mas, depois de passar algumas horas enrolada em cobertores térmicos, a Jean começou a sofrer convulsões violentas. Voltou a ficar inconsciente depois de ter uma série de convulsões. Os médicos ficaram pasmos. Ninguém nunca tinha visto isso. E para a perplexidade de todos, dos médicos, de todos que estavam ali, ela acordou depois de tudo isso, ficou consciente, sem nenhum dano cerebral, neurológico, né? Ou físico. Apenas ali no momento ela ficou confusa, mas fora isso, mais nada. Ela ficou ali no hospital uns dias, ficou conhecida como a Garota do Gelo e deixou o hospital 49 dias depois, sem perder nem uma perna, nem um dedo, nem um pedaço de pele, nada. A única coisa que ela saiu do hospital foi com algumas cicatrizes, mas ninguém nunca soube explicar. A própria Jean não sabia dizer o que tinha acontecido. E realmente esse caso bizarro, esse caso do mundo real, ficou na história. Outra história muito curiosa, muito bizarra, é a história de um cara que ficou conhecido como o Senhor da Chuva. Pois é, imagine só
um amigo seu chega na sua casa e depois, de repente, ali o cara fica todo esquisito, entra em transe e de repente começa a chover dentro da sua casa. Então, esse é o cara que se chama Donnie Decker, um norte-americano da Pensilvânia, que provocou a primeira chuva dele em 1983. E ele fez isso várias vezes. Ele descobriu que conseguia fazer chover dentro dos ambientes em que ele se encontrava sempre que ele quisesse. E apesar de ter feito isso várias vezes diante de várias pessoas, ninguém nunca conseguiu explicar o que acontecia, o que provocava esse fenômeno incrível. Aparentemente, dizem as pessoas que tudo começou depois que o avô desse rapaz faleceu. E levou o rapaz a acreditar que ele tinha os poderes ou ele tinha uma possessão espiritual. Enfim, ninguém soube explicar o que era. Inclusive, esse rapaz se submeteu a muitos testes, exorcismos, cerimônias de tudo quanto é tipo que todo mundo inventou por aí. E ninguém descobriu o que foi que aconteceu, mas tão misteriosamente como começaram essas chuvas que ele provocava, simplesmente desapareceram. Um grande mistério, nunca resolvido, nem ele mesmo soube explicar também. Você já viu alguma história de um lago que desapareceu? Não é um riachinho, não é um córrego, um lago enorme desapareceu. Aí colocaram a culpa no aquecimento global, mas um lago desaparecer de uma hora para outra, pois aconteceu na Patagônia em 2007. O lago sumiu. Simplesmente o lago tinha 30 metros de profundidade. Pensa na profundidade. Era um lago muito grande. E ele simplesmente secou da noite para o dia, de uma hora para outra. A última vez que as pessoas viram esse lago foi no mês de março daquele ano. E apenas 2 meses depois, ele desapareceu sem deixar vestígios. Do nada, desapareceu. Ninguém consegue entender como é que um lago dessas proporções, 30 metros de profundidades e 8 quilômetros de largura, o tamanho do lago todo, é um lago imenso. Ninguém conseguiu entender como foi que isso aconteceu. Um lago sumir de repente. Então, você sabe, aparecem cientistas, estudiosos com suas teorias. Todo mundo quer explicar como aquilo aconteceu. E uma das teorias é de que foi um terremoto que causou aquele sumiço da água. Isso faz sentido se nós pensarmos num terremoto. Pode ser. Mas o grande problema é que não houve nenhum terremoto naquela região, naquela ocasião, que levasse o lago a desaparecer. O mistério sobre o sumiço das águas do lago continua sem explicação, servindo apenas para alimentar a imaginação de muitas pessoas que dizem que foi extraterrestres e tantas outras histórias que inventaram. E afinal de contas, ninguém descobriu realmente o que aconteceu. Imagine só você comprar uma casa ou se mudar para uma casa nova, todo feliz, ali arrumando a casa, ou vai fazer uma reforma e de repente você vê um rosto estampado no piso, na parede. E foi isso que aconteceu com algumas pessoas na Espanha. Umas pessoas
se mudaram para uma casa lá na década de 70. E depois que os moradores dessa casa foram lá reformar, mexer na casa, eles conseguiram ver um rosto humano no cimento da casa, que fazia parte ali da lareira da cozinha. Os proprietários da casa quebraram a lareira, construíram uma nova. E aí o que aconteceu? Descobriram um novo rosto no chão, uma semana depois. As escavações na residência revelaram uma sepultura antiga, com ossos humanos logo abaixo da estrutura da casa. E mesmo depois de destruir e reconstruir a lareira, muitas vezes as faces continuavam aparecendo. E aí, os pesquisadores, especialistas, pessoas que acreditavam, pessoas que não acreditavam em algo sobrenatural, começaram a investigar o caso desse surgimento dos rostos e passaram muitos anos investigando, fizeram análises minuciosas na superfície ali da casa, onde aqueles rostos apareciam, mas eles não conseguiram descobrir o que era, porque todo mundo achou que era uma pintura no concreto, mas não. Eles reformavam e aqueles rostos continuavam aparecendo. O caso continua sem explicação, levando os cientistas a proclamarem que esse poderia ser um fenômeno paranormal e o mais esquisito do século. Outra história agora para encerrar, uma história bem curtinha de uma comissária de bordo sérvia que sobreviveu a uma queda. Pensa, gente, queda de um avião sem paraquedas, isso mesmo que você ouviu. Olha só, uma bomba foi detonada dentro do avião, causando o acidente, e ela foi a única sobrevivente. Embora tenha ficado paralisada da cintura para baixo, ela insistia que ela não lembrava de nada da queda e nem tinha medo de voar, voltou a voar novamente. E aí, você gostou das histórias de hoje? Comenta aí embaixo o que você achou. Se você conhece alguma história assim curiosa que ninguém nunca soube explicar. Um grande abraço e nos veremos no próximo vídeo.